motivos de eu ter vindo aqui bem com a minha cara lavada de égua. Como está acabando os nossos encontros, né? Eu nem sempre participo, mas sempre que posso estou escutando. Eu vim te pedir um favor. E aí as meninas aqui me ajudam. Seguinte, a Lei Aldir Blanc, ela teve uma primeira regulamentação segunda-feira agora, mas ainda não está totalmente regulamentado. Mas a gente está tendo, assim, nesse momento, como é uma lei emergencial, a maioria dos municípios nem sequer estão compreendendo esse movimento para a cultura. E é uma lei que contempla muito o nosso setor. Muito mesmo. As meninas todas que já trabalham, que já têm oficinas, que vivem, que geram emprego, inclusive tem editais na Lei Aldir Blanc para empréstimos com subsídio muito justo, menor valor de juros que a gente tem no mercado. E a senhora já tem, eu nem sei se eu chamo você, de senhora, mas aí eu vou misturando aqui, professora. Vamos lá. Mas, enfim, a senhora já colocou isso nos grupos que eu participo, que a senhora tem, a senhora já sinalizou, colocou, inclusive, lá os ofícios que são contemplados. Mas o que acontece? Para essa lei se executar, a gente precisa do município um conselho de cultura nas secretarias de cultura. E em municípios onde a população é pequena e não temos uma secretaria de cultura, e a cultura quase sempre está atrelada ou à educação, ou ao turismo, esse conselho ele é essencial para a gente poder ter esse olhar de cadastramento dos agentes de cultura. Né? Então, o que essa lei ela demanda? Ela demanda um cadastro. Então, eu, João, arte manualista, né, artífice, se eu me cadastro, eu passo a existir junto a esse corpo de cultura do meu município para eu poder ser contemplado com os benefícios, poder fazer uma requisição. Só que a população não está sabendo. E, ao mesmo tempo, a gente vem de umas gestões pouco preparadas, inclusive para entender o que são dispositivos de cultura. É verdade. E você vem, assim, abrindo caminho para a gente, para as artes manuais, enquanto esse lugar de pertencimento, de cultura, de vivência, de potência, né? E temos grupos fora das gestões municipais que estão estudando a lei, criando grupos de estudo, se instrumentalizando para poder ajudar os gestores pelo Brasil todo. Mas, com todos que eu converso, existe uma dificuldade de entender o lugar da arte manual como pertencente à cultura de um município, à cultura de um povo, à cultura de um ofício. Então, eu fico me perguntando, por exemplo, né? Senhores, senhoras ribeirinhos que faziam cestarias. Fico me perguntando sobre tantas outras atividades desse labor manual, dessa arte, desse ofício, que de alguma forma tem aí uma opressão de um progressismo industrial e tal. E aí, pedir esse favor para você, talvez nos grupos que você se encontra, falar de novo da Lei Aldir Blanc. Existe um grupo de 3 garotas, 3 mulheres, junto a um grupo maior em Brasília, que estão estudando e levando essa forma de lidar com essa burocracia da lei. E se você puder fazer esse passo a mais por nós, eu gostaria muito que você talvez falasse com essas garotas para poder ajudá-las a compreender o como que a arte manual também está nesse dispositivo humano de cultura. Muito importante. Eu vou fazer assim, se você me permite, te convidar para uma conversa
a gente grava uma conversa pequena e objetiva. Quanto menor, mais ela vai circular. Aí a gente circula isso no Instagram, no YouTube e falando exatamente dessa questão das artes manuais, como esse lugar da cultura. E se você tiver o contato dessas meninas de Brasília, eu entro em contato com elas também. E eu estou fazendo várias entradas a partir de segunda-feira, não vou estar mais aqui, mas vou estar com vídeos curtos durante o dia, falando outras coisas. E aí eu acho que eu vou começar, então, a usar como uma prática esse alerta da Lei Aldir Blanc. Acho que é importante a gente fazer isso. Acho que sim, fica uma dicasinha para o João até, porque a Jandira Fegali e a assessoria dela, ela tomou a frente dessa lei, né? Da execução, né? Ela que redigiu, né? Então, o que acontece? Ela é muito, muito, muito aberta, a assessoria dela. Então, de repente, você tentar o contato, cara, eu acho super válido. Podemos tentar isso aí, vamos. O que João, eu percebo, Andiana, e assim, é que nesse momento é uma lei de um subsídio emergencial. E ela tem essa premissa de um cadastro. Se esse cadastro não for feito, não ocorrer pelos artistas, no momento próximo, que a gente está num processo de muitas incertezas, quando precisarmos de algum apoio referente à cultura, quem não se cadastrou pode sofrer esse ônus de não estar integrando aos cadastros da comunidade, no caso, ou essa burocracia. Então, eu acho maravilhoso a sua deixa, Indiana, mas me parece que nesse momento a gente conseguir acessar os municípios, os articuladores, né? Que tem esse trabalho dentro das escolas, que tem esse trabalho dentro de comunidades religiosas, sejam quais forem, para que a população também vá atrás. Por exemplo, no meu município, eu fui na secretaria, a gente não tem uma secretaria de cultura, mas eu fui atrás do gestor de cultura, o representante, e eles não sabiam de nada. Eles só estavam aguardando a regulamentação da lei. E isso tem sido uma constante. E a gente precisa, então, desse conselho, como eu estava dizendo, que precisa ainda ser formado. A maioria dos municípios não tem um conselho ativo. Então, tem que refazer esse conselho para que essa lei aconteça. E ainda existe uma premissa de se construir um comitê entre agentes civis da sociedade para compor essa distribuição, essa ajuda. E talvez até a maioria dos municípios nem o comitê chegue a ter, talvez fique no conselho. E o conselho ele pode ser integrado por funcionários da prefeitura, pelo funcionalismo. E aí a gente precisa um pouco estar entendendo, né, quais representantes estão nesse conselho, quais são as áreas que são entendidas e compreendidas como cultura, nesse momento que a gente está aí cada vez mais tendo uma pressão dessa diversidade de expressividade que é o nosso país, e esse apequenamento da nossa cultura. Então, eu acho que, assim, o quanto a gente conseguir falar disso nas nossas redes, né, e acompanhar, como a professora sugeriu, mas, em especial, também, estimular as pessoas a irem atrás. Eu acho que isso ajuda a mover. Não sei, posso estar... Eu acho. Me ajudem a pensar, por favor. Mas eu acho que também falar, acordar um pouco, por exemplo, a pessoa que teve na gênese da lei, como a Jandira, se acordar um pouco, ela tem condições também de penetrar muito mais nos municípios do que a gente, de startar algum movimento, né? Então, eu acho que isso é importante também. Acho que quando a gente tem um assunto desse tipo, né, uma questão dessa monta, é legal a gente atirar para todos os lados, porque em algum lugar vai dar um jeito, né? Em algum lugar a gente pode falar, por exemplo, nas nossas redes, né? Tanta gente que está no ar, fazendo trabalho, abrir e falar, sabe? Sempre trazer esse assunto. Eu mesma ignorava esse trâmite,
Né? Como eu tenho uma empresa, né? Eu não me encaixo nesse âmbito, quer dizer, até encaixaria, mas eu não estou precisando, porque vocês se inscreveram nas minhas oficinas, então eu não estou precisando de recursos, né? Eu estou sustentada por vocês, isso é verdade. Então, eu não fui atrás, então eu não estava sabendo dos detalhes. Eu faço parte de um grupo que, lembra quando eles quiseram tirar a música da MEI? Então, se formou vários grupos de ação, e eu faço parte de um desses grupos. Então, é por lá que eu acompanho, e nunca ninguém falou desse assunto. Por quê? Porque são pessoas que estão em grandes centros, não estão em pequenas cidades. Essa é a diferença. Né? A maioria está Rio-São Paulo no grupo, Campinas. Então, são lugares que já têm tudo isso organizado. Né? Então, eu acho que a gente pode, sim, fazer isso tudo, né? Falar com a Jandira. Andiana, você tem algum contato de lá? Tem alguma coisa da assessoria dela? Você sabe de algum caminho para chegar nela também? Não, mas não é difícil de chegar, né? A Jandira é muito acessível, né? É muito acessível. João, você pode escrever para a gente uma coisa como essa que você acabou de falar? A gente podia colocar, por exemplo, tentar pautar isso lá no 247, Andiana, né? Mandar para o Atushi, mandar para o Mauro. A gente podia se mobilizar também nas redes progressistas. A gente podia fazer alguma coisa. Mas, né? Então, assim, tendo, por exemplo, a gente grava. Tá, isso é uma coisa que a gente vai replicando. A gente convence a nossa própria rede, que é muito morna, né? A nossa rede não é engajada, a abraçar essa causa. A gente dá um jeito, dá uma nota, faz uma estrelinha, alguma coisa, né? E aí a gente encampa essa questão e faz uma escrita objetiva, bem clara sobre essa necessidade e semina nas assessorias de imprensa. A gente tenta pautar. Né? Se alguém conhecer, por exemplo, um assessor de imprensa, a gente pode conquistar essa pessoa. Eu, infelizmente, estou bem afastada dessa área, já conheci muitos, mas atualmente não, mas a gente pode tentar, a gente mesmo, né? Pelo menos na imprensa progressista, tentar levar isso. Mas, por exemplo, nas cidades do interior, até mesmo a imprensa local, a gente pode tentar, né? A gente pode fazer um movimento. Eu acho que vale a pena a gente investir nessas questões. Tem a questão geral da cultura, mas tem a questão também específica das artes manuais. São duas coisas importantes da gente concretizar. Muito bom, adorei,